Olá, tudo bom? Muitas pessoas me pedem dicas para ajudar a largar o vício pelo açúcar. Pode parecer um exagero, mas realmente para algumas pessoas o açúcar vicia de fato. E muitas pessoas falam: Patrícia, me dá algumas dicas para me ajudar nesse processo de ficar sem açúcar. Então foi isso que eu separei aqui hoje para você com muito carinho. Fica comigo até o final que você não vai querer perder. Antes de mais nada, se você é novo, seja bem-vindo, se inscreve no canal, ativa o sininho. Aqui tem vídeo novo todos os dias, você não vai querer perder. Se você conhece alguém que está precisando dessas dicas, dessas informações, compartilha esse vídeo. Vamos juntos e você ampliar essa corrente do bem, que é isso que eu mais quero aqui com o canal. Muitas pessoas me escrevem procurando dicas de como diminuir o consumo de açúcar. A gente sabe que o açúcar é pró-inflamatório, o açúcar causa um grande aumento de peso na maioria das pessoas. O açúcar está muito relacionado a várias doenças e muitas pessoas querem realmente diminuir o consumo de açúcar, mas não conseguem. E me falam: Patrícia, me dá algumas dicas na prática de como resolver isso. Eu separei esse vídeo hoje para você aqui agora justamente sobre isso. Vamos começar? Primeira dica que eu te dou é cuidado com os produtos industrializados, porque a indústria alimentar tem um hábito muito grande de acrescentar o açúcar em muitos produtos, não só por melhorar o sabor, o paladar, inclusive de alguns produtos salgados, como é o caso de empanados, molhos, ketchup, maionese, mostarda. Alguns deles são acrescidos de açúcar para melhorar o paladar, mas outros produtos são acrescidos de açúcar para melhorar o tempo de prateleira. Esse tempo de prateleira é uma forma diferente da gente dizer a validade do produto. Quanto tempo mais aquele produto pode ficar até ser vendido. Aumentar um pouquinho o tempo de validade dele e ter mais lucro para a indústria, claro. Então, cuidado com os produtos industrializados. Sempre que você puder, observa o rótulo deles para verificar realmente se não tem açúcar, xarope, açúcar invertido. Dá uma olhada no rótulo e, claro, o máximo possível que você conseguir consumir alimentos não muito processados é mais fácil. Por que eu falo não muito processados? Porque é difícil chegar para você e falar corta os industrializados, porque o arroz que você compra, mesmo que seja um arroz integral, foi industrializado, passou por um processo industrial. Mesmo que você consuma, de repente, algum outro tipo de macarrão integral, enfim, passa por algum processo. O que você tem que evitar mesmo são os alimentos ultraprocessados. Então, se você conseguir diminuir o máximo possível de alimentos industrializados e focar principalmente nas verduras, nos legumes, né, nos cereais, nos alimentos vivos in natura, vai ter menos açúcar na sua corrente sanguínea, menos açúcar no seu organismo e você vai conseguir lutar contra ele mais facilmente. Segunda dica: toma cuidado com os seus hábitos, porque a gente realmente tem um mecanismo do nosso cérebro de formar hábitos, de formar ações repetitivas. Enfim, o nosso organismo faz isso, o nosso cérebro, para facilitar o processamento dele. O nosso cérebro é como se fosse um computador e sempre que pode, ele constrói atalhos para ele conseguir processar as informações mais rapidamente. Por isso, se eu te perguntar como você chegou no trabalho hoje, talvez você nem tenha reparado muito bem na paisagem, enfim, em nada de muito diferente, porque você já está acostumado, já está habituado, saber que você tem que virar para lá, virar para cá. Você já sabe o caminho automático de como chegar lá. E isso também se aplica nessas questões de compras que a gente faz. E a indústria alimentícia sabe disso. Por isso que um produto específico sempre tem o mesmo rótulo, ou pelo menos o mesmo esquema de cores e de letras. Mesmo que eles mudem a embalagem, a cor predominante fica igual, a letra não muda tanto assim, a fonte, para você entrar no modo de hábito para consumir sempre aquele produto. E por isso que alguns competidores, né, produtos que querem imitar outros da mesma categoria, às vezes fazem as embalagens super parecidas para ver se pega você nesse hábito de pegar esse produto que você já está acostumado e meio que já caiu nessa rotina. A minha dica que eu te dou com relação a isso é: faça as suas compras no supermercado de forma consciente. Pode ser que você tenha o hábito de pegar um chocolate, um biscoito, alguma coisa dessa, mas tenta ter consciência das compras que você está fazendo. Não faz isso no piloto automático. E uma dica super legal: antes de passar pelo caixa, para e olha o seu carrinho e vê o que você pode tirar dele, porque às vezes você já foi colocando no hábito, e aí cabe você pensar: realmente eu preciso comprar isso? Para que eu vou comprar essa barra de chocolate se eu tô querendo largar o açúcar?
Faz isso que você vai ver que vai ter uma melhora muito grande. Já te dei 2 dicas com relação ao que você deve consumir, trazer para dentro da sua casa. Eu quero falar um pouquinho mais da questão biológica do seu corpo relacionado ao açúcar. Por que a gente tem aquela vontade tão grande de consumir açúcar? Isso acontece principalmente porque o açúcar ativa áreas de prazer e faz com que você secrete neurotransmissores que ativam essas áreas mais fortemente, da mesma forma que alguns tipos de drogas ilícitas. Isso pode parecer um pouco chocante para algumas pessoas. Não estou querendo comparar açúcar à cocaína ou nada do gênero, mas alguns estudos já foram feitos onde analisavam imagens de ressonância cerebral de 2 pessoas que usavam drogas e consumiam açúcar e viu que áreas do cérebro muito semelhantes eram ativadas, ou seja, o açúcar causa um grau de dependência. Para algumas pessoas pode causar até dor de cabeça, mau humor, irritação, quando você retira o açúcar. Isso porque o açúcar está muito relacionado aos hormônios que são produzidos principalmente a insulina e a leptina, que regulam essa questão de fome, saciedade, e a leptina está relacionada também justamente com essa questão de você conseguir controlar o que você come, e a insulina ao acúmulo de gordura. E quando ela diminui muito abruptamente, o que acontece? Muitas vezes você está com seus estoques de glicose normais, você consome o açúcar, aumenta muito a glicemia, e você secreta muita insulina para regularizar. A sua glicemia, o açúcar do sangue acaba abaixando muito. E aí o que acontece? Você tem mais vontade de comer doce, é um ciclo sem fim mesmo. Você fica preso num ciclo vicioso em que para você se sentir bem, você precisa do açúcar. Muitas pessoas ficam cansadas sem o açúcar porque precisam desses picos ao longo do dia de aumento de glicose para se sentirem bem. Mas a gente já sabe que depois de alguns dias, uma 2 semanas, você com a alimentação normal, saudável, para de ter esses picos de insulina relacionados ao açúcar, ele consegue ter mais energia. Então, mais uma vez, você consumir bons alimentos, cortar o açúcar é um ótimo passo para o primeiro momento, para você realmente conseguir se livrar desse vício. Corta mesmo, porque aí você consegue melhorar a secreção desses hormônios e foca nos alimentos saudáveis, como eu já te falei antes, para você não garantir que não vai estar consumindo açúcar, já que você não está consumindo ele in natura lá, adicionado. Todo esse esforço que você está fazendo meio por água abaixo por estar consumindo escondido em algum daqueles industrializados, como eu te falei antes. Ainda com relação a essa questão biológica, o nosso intestino é até chamado de segundo cérebro por algumas pessoas, porque ele tem milhares de terminações nervosas. E o intestino também secreta dopamina, secreta serotonina, secreta vários neurotransmissores que vão lá para o seu cérebro, onde eles vão cumprir os papéis deles de ativar essas áreas de prazer, saciedade, felicidade, enfim, bem-estar. E dependendo do que você come, você pode secretar mais desses neurotransmissores. Então, cuidado, mais uma vez, com essa questão de consumir o açúcar, porque o açúcar vai fazer com que o seu intestino fique mais permeável. Então, entram mais bactérias, podem entrar fungos, enfim, patógenos mesmo para sua corrente sanguínea, diminuindo o seu sistema imunológico, deixando você mais inflamado. Então, uma forma de reverter isso, para você secretar os bons neurotransmissores e evitar ter essa vontade tão grande de consumir açúcar, é cortar o açúcar de uma vez por todas, como eu já te falei, mas acrescentar também os probióticos. O kefir é uma ótima opção para você acrescentar. Eu tenho até vídeo aqui no canal falando mais sobre ele. Se você quiser saber mais sobre isso, eu vou deixar aqui embaixo na descrição esse link sobre o kefir, desse vídeo sobre o kefir. E outros vídeos que eu falo mais também sobre essa questão do açúcar. A descrição, se você não sabe, eu tô falando aqui com você. Aqui embaixo tem o nome do vídeo, uma setinha. Clica ali e vai abrir uma aba onde eu vou botar todas essas informações para te ajudar mais ainda. E por último, uma grande dica que eu quero deixar para você entender melhor esse processo. Quando a gente fala de abrir mão do açúcar, a gente não fala de abrir mão do paladar doce. Muitas pessoas confundem isso. Existem vários doces, são feitos completamente sem açúcar nenhum. Eu tenho vários deles aqui no canal, inclusive eu tenho uma playlist de doces saudáveis, muitos deles sem açúcar, sem adoçante, sem nada, e alguns deles usando adoçante como substituição, que também é completamente opcional, você pode não utilizar em muitos casos. Eu vou deixar aqui embaixo uma playlist para você com esses vídeos dessas receitas, porque eu acredito realmente que para você conseguir fazer essa mudança de paladar, biológica mesmo, fisiológica, mudar a secreção desses neurotransmissores, desses hormônios no seu corpo, isso tem que ser de médio a longo prazo e sustentável. Não adianta você radicalizar e ficar uma semana sem comer açúcar e na segunda cair em tentação porque você estava morrendo de vontade de comer um bolo de banana.
Então, o mais interessante é você fazer um bolo de banana sem açúcar. Essas dicas que eu quero deixar aqui pra você e esses vídeos estão aqui embaixo na descrição também pra te ajudar. E você agora conta pra mim aqui embaixo, como é a sua relação com o açúcar? Você fica de boa sem açúcar? Você troca a comida salgada pelo açúcar? Tem algum momento da vida ou do mês, de repente hormonal, que te faz querer comer mais açúcar? Conta pra mim aqui embaixo que eu vou adorar ler o seu comentário. Compartilhe esse vídeo com quem você sabe que vai se beneficiar dessas informações. Vamos juntos aí você ampliar essa corrente do bem. Que é isso que eu mais quero aqui com o canal. E também, né, falando em um ajudar o outro, curte o vídeo, isso me ajuda muito. Se inscreve no canal, ativa o sininho. Aqui tem vídeo novo todos os dias sobre várias dicas de boa forma, saúde, nutrição e também muitas receitas legais, como você acabou de ver. Até a próxima. Tchau, tchau.